Meus amigos, no meio desta Semana Santa, no aniversário da morte de Jesus, e no fim da sua carreira terrestre, aos 33 anos, no dia 7 de abril do ano 33, hoje é 8, quase que coincidimos com o aniversário da morte de Jesus, que foi no dia 7 de abril do ano 33. Ele disse: está consumado. Está consumado o quê? Está consumada a minha tarefa terrestre. Entrei na minha glória. Não devia, então, o Cristo sofrer tudo isto para se entrar na sua glória? É a proclamação da sua autorrealização completa. Está consumado. Todos os livros sacros da humanidade, dentro e fora do cristianismo, convergem num único ponto: libertação. Libertação do homem e nada mais. A libertação interior. Libertação de quê? Da longa e multimilenar escravidão. O nosso eu divino, desde o tempo do Gênesis, foi escravizado pelo nosso ego humano. O sopro de Deus foi escravizado pelo sibilo da serpente, segundo a linguagem simbólica de Moisés. A serpente prevaleceu contra o sopro do Zeruim, das potências criadoras. Este é o conteúdo de todo o Gênesis. E desde aquele tempo, milhares de anos atrás, continua. O nosso eu divino ainda não conquistou a sua liberdade. Está em luta ainda com o nosso ego humano. Nas nossas verdades eternas da alvorada, o número 16, que é o último, diz assim: eu afirmo a soberania da minha substância divina sobre todas as tiranias das circunstâncias humanas. As circunstâncias humanas são o nosso ego. A substância divina é o nosso eu. Esse é o nosso supremo ideal de autorrealização. Afirmar a soberania da nossa substância divina contra todas as tiranias das circunstâncias humanas. E estas tiranias das circunstâncias humanas são muito grandes. A tirania material, a tirania sexual e a tirania social. 3 exércitos contra nós. E estes exércitos têm que ser derrotados pela soberania do nosso eu divino. Todas estas tiranias das circunstâncias humanas, tirania material da propriedade, tirania sexual e tirania social. No tempo do Gênesis só existia uma tirania, a tirania sexual. A tirania material da possessividade não existia. O homem não tinha ainda propriedade nenhuma, não tratava de dinheiro nem nada. Portanto, não podia mencionar a tirania material. Também não existia tirania social. A tirania social é a última das nossas tiranias de hoje. Nós somos vítimas da opinião pública. Somos vítimas da imprensa. Somos vítimas do cinema. Somos vítimas do rádio e, ultimamente, vítimas da televisão. É a tirania social. Eles impõem o que nós devemos pensar e fazer. Nós vivemos num terrível halodeterminismo
Não temos nenhuma autodeterminação. A sociedade manda, a moda manda, a imprensa manda, o cinema manda, a rádio manda, a televisão. Nós estamos imbuídos de ideias de sociedade e não temos nenhuma autodeterminação própria. Esta é a última das nossas tiranias sociais. Bem, mas no tempo de Gênesis não existia tirania social e não existia tirania material de possessividade. Só existia uma grande tirania. Quando o homem emergiu do mundo animal e adquiriu um pouco de inteligência, a sua inteligência superou o instinto e a inteligência o perverteu. O animal faz procriação por amor à procriação, usa o sexo por amor aos filhos. Isto é do tempo do instinto. Mas quando nasceu a inteligência, que Moisés chama a serpente sugeriu uma perversão do instinto sexual. Mostrou que o instinto sexual podia ser um fim em si mesmo. Podia ser uma idolatria masculina e feminina. A gente podia praticar a libido sexual para satisfazer a luxúria sexual. Isto a inteligência sugeriu à primeira mulher e a mulher sugeriu ao primeiro homem, e aí houve a primeira tirania da humanidade. Adotaram a luxúria sexual como um fim. O animal não sabe nada disto. O animal pratica sexualidade, mas unicamente para a procriação. Não é um fim para ele. E a humanidade degenerou na idolatria da sexualidade. Esta é a primeira maldição do Gênesis. Aquela tríplice maldição que os Elohim, as forças criadoras, porque no Gênesis nunca se fala de Deus, só se fala nos Elohim, nas forças criadoras. Lançaram 3 maldições. A maldição à inteligência, a maldição à mulher e a maldição ao homem. Por causa disto, perversão do instinto sexual. A única tirania que havia naquele tempo. A serpente disseram os Elohim: porque fizeste isto, porque perverteste o instinto natural do animal. Rastejarás no teu peito e no teu ventre e te nutrirás do pó da terra. Esta é a maldição da inteligência. Rastejarás no teu peito. A Vulgata omitiu a palavra peito, mas no grego está. Rastejarás no teu peito, que é a parte emocional, e no teu ventre, que é a parte material, e comerás as coisas da terra durante toda a tua vida. A inteligência não se preocupa com nada, a não ser o pó da terra. O pó da terra. A inteligência se nutre das coisas terrestres. A filosofia diz: nada há no intelecto que antes não tenha estado nos sentidos. A inteligência só se nutre das coisas materiais. Ela nada sabe de espiritualidade. Desde o tempo do Gênesis é assim. A mulher teve que ouvir o seguinte: porque atendeste a voz da serpente, em dores darás a luz a teus filhos e terás muitos incômodos com a gravidez e estarás sob o domínio do homem. Esta foi a maldição lançada pelos Elohim à mulher que se deixou derrotar pelo ego. O homem teve que ouvir o seguinte: a terra seja maldita por tua causa. Se a trabalhares, ela só te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás o teu pão no suor do teu rosto. Esta tríplice maldição
vem desde o tempo do Gênesis. Por quê? Porque a soberania da nossa substância divina foi derrotada pela tirania das circunstâncias humanas. E o primeiro filho que nasceu do primeiro casal, Caim, vejam que tarado, o primeiro homicida da humanidade. O primeiro homem que nasceu neste mundo foi o primeiro homicida. Matou seu irmão Abel por nada, só por inveja. Veja como saiu tarado o filho de Adão e Eva, porque eles não observaram a soberania da sua substância divina, mas sucumbiram à tirania das circunstâncias no plano sexual. É estranho. Ninguém compreende o que é que os Elohim queriam dizer com as misteriosas palavras. Crescei e multiplicai-vos. E quando eles se multiplicaram, uma terrível maldição sobre eles. Mas os Elohim não queriam dizer crescei fisicamente, pois eles eram adultos, não eram crianças. Eram em estado perfeito de adultez núbil e não precisavam crescer para se multiplicar. Os Elohim não mandaram crescer fisicamente, mandaram crescer espiritualmente. Aliás, no texto grego está claramente engrandecei-vos e depois multiplicai-vos. Engrandecei-vos estará espiritualmente. Chegai à altura da vossa humanidade. Vós não sois mais animais. Deixastes de ser animais, não sois simplesmente macho e fêmea. Vós sois seres humanos e deveis multiplicar-vos como seres humanos. Esta possibilidade está implícita nas palavras dos Elohim, que o homem devia subir a um plano superior de procriação. Ele devia procriar-se, mas não animalisticamente, mas hominalmente, humanamente. Isto o homem não fez, até hoje não fez. Há exceções. De vez em quando aparece uma fecundação não animal. Em todos os países se fala em Virgem-Mãe, não só no cristianismo. Em todos os povos se mencionam grandes seres humanos que nasceram humanamente e foram concebidos humanamente e não animalisticamente. Moisés provavelmente não foi concebido animalisticamente. Nada se sabe de pai nem de mãe de Moisés. De muitos dos grandes iniciados do Oriente, sobretudo do Oriente, se diz o mesmo. Foram concebidos astralmente, bioplasmicamente, não pelo contato físico, foram concebidos através de homem e mulher, mas sem contato físico, mas através de contato astral, ou como diz a ciência de hoje, de distância bioplásmica. Em Jesus, isto é claramente expresso nos evangelhos de Mateus e Lucas, e até João menciona. Isaías já tinha dito seis séculos antes de Cristo. A nova humanidade começará quando a Virgem estiver grávida. Este é o texto exato de Isaías, no capítulo 7, versículo 14. Quando a Virgem estiver grávida, humanamente, normalmente, animalisticamente, uma virgem não pode estar grávida. Se está grávida, não é virgem. E se é virgem, não pode estar grávida. Isaías, porém, quer dizer, na futura humanidade, na nova humanidade, a concepção se dará não animalisticamente, mas humanamente. E desta concepção humana nascerá a nova humanidade, cujo grande predecessor foi o corpo de Jesus. A nova humanidade, como Lucas conta misteriosamente, e Mateus também. Isto foi a grande tirania no princípio da humanidade. A única tirania
a multiplicação animal em vez de uma multiplicação hominal. Mas em nossos dias existem outras tiranias. A tirania da possessividade e a tirania da sociedade. A mais recente é a última. A possessividade também já é antiga. O homem se apodera de certos bens e diz: isto aqui é meu e dos meus, e acabou-se. E guerreia toda a humanidade, faz guerras à torta direita por causa da possessividade. Agressões violentas, sempre por causa dos bens materiais. Todas as guerras vêm da possessividade. A agressividade bélica é uma consequência da possessividade gananciosa da humanidade. A humanidade está derrotada, não só pela sexualidade, mas também pela possessividade e pela agressividade, até hoje. O cristianismo também continua no mesmo plano, infelizmente. O cristianismo nasceu puro. O cristianismo nasceu no dia 30 de maio do ano 33, em Jerusalém. Isto nós sabemos com absoluta certeza. O primeiro Pentecostes era no dia 30 de maio, num domingo, no dia 33 da nossa era. O cristianismo só tinha 120 pessoas. 120 discípulos de Jesus fizeram a sua meditação de 9 dias no cenáculo de Jerusalém. Logo depois da ascensão, que foi numa quinta-feira, eles tiveram a ordem de se reunir em oração permanente. E eles o fizeram. Eram 120 pessoas, diz Mestre Lucas, homens e mulheres. Ficaram 9 dias em profunda meditação. E no 10º dia, que é domingo, que era no dia 30 de maio, sabemos, surgiu das profundezas o eu divino e incorporou o ego humano. Eles abriram os olhos para a soberania da sua substância divina e incorporaram todas as tiranias das circunstâncias humanas na soberania do seu espírito. Saíram do cenáculo completamente transformados. Nada mais de egoísmo, nada de ganância, nada de luxúria, tudo compreensão espiritual. Foi o nascimento do cristianismo verdadeiro. Não vamos usar a palavra cristianismo, que já está tão deturpada. Da cristicidade. Era o nascimento da pura cristicidade de 120 pessoas. E que diz Mestre Lucas? Logo que eles saíram do cenáculo, depois de terem recebido o Espírito da verdade, o primeiro que eles fizeram é desfazer-se das suas posses. Eles disseram: mas nós podemos possuir bens materiais? Isto é incompatível com a nova humanidade. Vamos socializar livremente os nossos bens, que todos possam participar daquilo que é meu, e não somente eu. Não. O meu é da humanidade. O meu não é mais meu. O meu é nosso. E como nós fazemos parte da humanidade, diziam, nós vamos usufruir aquilo que é de todos. Como somos parte da humanidade, temos direito ao usufruto, mas não à posse. Renunciaram voluntariamente à posse dos seus bens, mas ficaram com o usufruto para não virarem mendigos. Porque o usufruto é permitido, mas a posse é absolutamente proibida pelos maiores mestres da humanidade. O Cristo não fez nenhum segredo disto. Quem não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Ele pode usufruir as coisas que são da humanidade de Deus, mas não pode possuir. A posse é um latrocínio perante Deus. Não a posse, não a abdicação legal da posse, como querem
preceptos mestres da humanidade de hoje. Ninguém pode proibir legalmente a posse. Legalmente não se pode proibir a posse. Isto dá desordem maior do que antes. Mas a gente pode renunciar voluntariamente à posse. Isto não dá desordem, isto dá grandeza. Não a renúncia compulsória por lei, não. Mas a renúncia voluntária pela voz da consciência. Isto fizeram os 120 que iniciaram a verdadeira cristicidade. Mas hoje em dia, nenhuma igreja cristã insiste nisso. Dentro do cristianismo pode haver os maiores possuidores, os maiores milionários, todos são santos, todos estão aprovados pelas suas igrejas. Nenhuma igreja insiste na renúncia, nenhuma das posses. Também nenhuma igreja insiste na renúncia sexual. Não. Quem é legitimamente casado, sobretudo quando ele é casado na igreja, pode praticar todas as luxúrias sexuais que quiser, contanto que seja entre marido e mulher e não com outros. Isto todas as igrejas permitem. As igrejas insistem, as igrejas permitem que tenha filhos, geralmente de 2 em 2 anos, um casal pode ter filhos normalmente, mas as igrejas permitem que para ter um filho de 2 em 2 anos, o casal pode praticar 365 noites de luxúria sexual na cama de casal. Isto as igrejas permitem. Isto é honesto. Isto é cristão. As igrejas permitem isto. Nenhuma igreja proíbe. Então, temos que apelar para uma instância superior às próprias igrejas, para a nossa consciência crística. Não as igrejas cristãs, porque já estão todas deturpadas. A nossa consciência crística. A nossa consciência crística não permite 365 noites de luxúria sexual para ter um filho de 2 em 2 anos. Isto é uma horrível tirania. Isto é uma idolatria universal dentro do próprio cristianismo. O cristianismo não insiste na renúncia à propriedade. O cristianismo não insiste na renúncia à luxúria sexual. Degenerou em 2000 anos. Então temos que apelar para a nossa consciência. E de vez em quando alguém apela para a sua consciência crística, mesmo fora do cristianismo. Ainda em nossos dias aconteceu isto lá na Índia. Um homem 100% crístico, mas não cristão, Mahatma Gandhi, fez isto. Há pouco apareceu um livro em inglês sobre Gandhi. E o autor deste livro diz: é de veras estranho. O melhor cristão do século XX é um pagão. O melhor cristão do século XX é um pagão, referindo-se a Mahatma Gandhi. Por que é que ele diz que o melhor cristão do século XX? Porque Gandhi compreendeu que ele devia também emancipar-se da tirania sexual. Ele era casado, tinha 4 filhos e já tinha 37 anos de idade, em plena virilidade. Ela tinha menos. Era um casal relativamente jovem ainda. Ela com 30 e poucos anos e ele com 37 anos. Tinham 4 filhos. E Gandhi estava em plena campanha de abolição do domínio britânico sobre a Índia. Queria a emancipação nacional da Índia. Mas não conseguia nada, porque o Império Britânico há 150 anos ocupava a Índia e não era fácil emancipar. Tanto assim que Gandhi não permitia usar armas, somente a alma e nenhuma arma.
Só pelo poder da alma, ele queria emancipar a Índia do domínio britânico. Um dia, ele se viu meio desanimado. E a mulher perguntou por que estava tão desanimado. Se era por causa do fracasso da emancipação nacional da Índia. Não, ele disse, não é por causa disto. Estou desanimado porque nem me libertei a mim mesmo. Eu quero libertar 500 milhões de hindus do domínio britânico. Que pretensão é esta? Se eu nem me libertei a mim mesmo, como é que eu vou libertar os outros? E a mulher disse, como é que não te libertaste de ti mesmo? Já renunciaste a todos os bens? Nós não temos mais nada praticamente. Temos apenas o absolutamente necessário para poder viver. Não temos riqueza nenhuma. Já renunciamos a tudo. Bem, disse Gandhi, eu renunciei às posses, mas eu não renunciei à minha pessoa. Não tenho posses, mas ainda sou escravo de mim mesmo. Estou escravizado por mim mesmo. Como, disse ela, como é que estás escravizado por ti mesmo? E Mahatma Gandhi disse, nós não temos 4 filhos? Temos. E nós não resolvemos não ter mais? Resolvemos sim. E por que é que estamos vivendo como marido e mulher? E por que é que passamos noites em cama de casal quando não temos nenhuma intenção de procriar um filho? Não é isso uma horrível idolatria, uma tirania, uma escravidão que estamos praticando? Escravidão do nosso ego masculino e feminino? E ela ouviu em silêncio e disse, e agora, o que é que pretendes fazer? Que tal, disse Gandhi, se nós, a partir de hoje, vivêssemos, não nos divorciássemos, porque isso ia escandalizar o povo, mas se vivêssemos na mesma casa, mas não na mesma cama, se continuássemos a viver como irmão e irmã, em amor e amizade, mas não em sexualidade e libido, que tal não podíamos fazer isto? E ela, cheia de alegria, disse, eu já pensei nisto diversas vezes, não te quis dizer para não te ofender. Estou de perfeito acordo. Então vamos viver como irmão e irmã no resto da nossa vida, na mesma casa, em amor e amizade, mas sem nenhuma libido sexual. Isto foi resolvido. Mahatma Gandhi conta isto na sua autobiografia, com toda a ingenuidade. Foi resolvido quando Gandhi tinha 37 anos e ela tinha menos. E ele diz, ele é terrivelmente sincero, ele diz, fui derrotado por mim mesmo. Quis derrotar os ingleses, mas fui derrotado pelo meu próprio ego. Não consegui viver em abstenção sexual durante 3 anos. De 37 até 40 não consegui cumprir o meu voto. O fraco fui eu, ele disse. Dos 40 em diante, ele disse, consegui. Ele, depois dos 40 anos, ainda viveu 39 anos. Ele foi assassinado com 79. Quer dizer que ele ainda viveu 39 anos em perfeita abstenção sexual, que eles chamam Brahmacharya, em celibato voluntário. E durante este período, ele conseguiu a emancipação nacional da Índia. Quando ele se emancipou de si mesmo, aí ele conseguiu a emancipação nacional da Índia. Porque o principal não é derrotar os inimigos de fora, o principal é mesmo derrotar o nosso inimigo de dentro, que é sempre o nosso querido ego. E assim ele conseguiu a libertação da Índia sem derramar uma gota de sangue. A única vez na história da humanidade que um grande país de 500 milhões e tanto de habitantes, depois de 150 anos de escravidão,
declara a sua independência nacional sem luta, sem guerra, sem derramar uma gota de sangue, expulsa os ingleses não pelo poder das armas, mas só pelo poder da sua própria alma. Isto é um milagre da história. Nunca aconteceu em toda a humanidade coisa igual. É porque ele se tinha libertado de si mesmo. Quando eu li esta primeira vez, este heroísmo sobre-humano de Gandhi, que aos 40 anos consegue derrotar a sua luxúria sexual, fiquei admirado e pensei que era o máximo do poder espiritual. Enganei-me. Gandhi foi além disto. Ele conseguiu derrotar um outro inimigo ainda pior que o próprio sexo. Ele chegou ao ponto de uma absoluta inofendibilidade. Inofendível. No fim da vida, ele foi interrogado se tinha perdoado todas as injustiças que ele sofreu em grande quantidade durante a sua longa vida. Ele disse, não perdoei nada, porque nunca ninguém me ofendeu. O que é que eu tenho que perdoar? Perdoar quando se sente ofendido, mas eu nunca fui ofendido. Como é que um homem pode dizer tal coisa sem mentir? Eu não fui ofendido e nada tenho que perdoar. Porque perdão supõe consciência de ofensa. Se eu não tenho consciência de ofensa, não tenho nada que perdoar. Quando um vicioso é ofendido, ele se vinga. Este é o modo de reagir do vicioso, do profano. Quando o homem virtuoso é ofendido, ele perdoa. Esta é a reação do homem virtuoso. Mas há qualquer coisa além de vicioso e virtuoso. E Gandhi não era nem vicioso nem virtuoso. Estava além do vício da virtude. Por isso ele diz, eu nada tenho que perdoar. Ele simplesmente se acostumou a não se deixar afetar por nenhuma ofensa. A ofensa só pode afetar o ego. Nunca pode afetar o eu. O ego é água. O eu é luz. Quando nós pomos água pura em contato com o ambiente impuro, a água se torna impura, é sabido. Mas quando nós pomos luz pura em contato com o ambiente impuro, a luz nunca se torna pura. Ela sai tão pura como entrou. A maior impureza. A luz não aceita impureza. E nosso eu é luz. Vós sois a luz do mundo. Quando alguém chega à consciência do seu eu luminoso, pode haver milhares de ofensores neste mundo. Não há nenhum ofendido. Porque se ele se sente ofendido, ele se põe no mesmo plano do ofensor. Ele se degrada ao ego. Porque o ofensor só pode estar no plano do ego. E se há um ofendido e um ofensor, há dois egos. Um ego ofensor e um ego ofendido. Que triste coisa é esta de a gente se sentir ofendido. Mas quando a gente se acostuma a não se identificar com o ego e a ignorar completamente essas misérias do velho ego, então a gente pode dizer, não, ninguém me ofendeu. Ofendeu este palhaço ego, mas não a mim, que eu sou a luz do mundo. Este palhaço ego sempre se sente ofendido. Ele se sente ofendido até quando não há ofensor. Ele até inventa ofensas. É incrível como o nosso ego gosta de inventar ofensas. Fulano me ofendeu. Ciclano me tratou com injustiça. Beltrano foi ingrato para comigo. Às vezes nada disto é verdade. Pura invenção de um ego. Mas o ego é louco por ofensa. Ele é terrivelmente ofendível. E quando a gente chega à inofendibilidade, quanto maior
triunfo da sua substância divina sobre todas as tiranias das circunstâncias humanas. E Gandhi chegou a isto. Isto eu considero maior que a sua própria abstenção sexual aos 40 anos até o fim da vida. Quer dizer que é possível, em pleno século XX, conquistar a vitória do eu divino sobre todas as misérias do ego humano. Exige uma força extraordinária que está potencialmente em cada um de nós, mas atualmente não foi desenvolvida. Na maior parte dos homens, esta força vitoriosa continua a dormir a vida inteira e nunca acorda. Aqui estamos para tratar seriamente da nossa libertação. Nada temos que fazer na meditação e no retiro, senão forjar armas para a nossa libertação. Nós não vamos libertar-nos durante o retiro, mas podemos forjar armas poderosas, a consciência do nosso eu divino. Eu e o Pai somos um. O Pai está em mim e eu estou no Pai. E as obras que eu faço, não é o meu pobre ego que as faz. É o meu eu divino, o Pai, que faz as obras. Quem entra nesta consciência da identificação com o seu eu divino, pode viver vitorioso 24 horas por dia, 365 dias por ano, sem ser derrotado pela tirania do seu ego humano, mas ser perenemente vitorioso na soberania do seu eu divino. Este é o grande ideal nosso e de toda a humanidade. Vamos forjar as nossas armas, as armas da nossa alma, não as armas do nosso corpo, que são violentos, mas as armas da nossa alma, que nos podem libertar de toda a escravidão e fazer-nos entrar naquilo que Paulo de Tarso chama a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Há quase 2000 anos, Divino Mestre, lá no alto do Gólgota, em Jerusalém, do trono ensanguentado da tua cruz, tu disseste, está consumado. E nós estamos celebrando o aniversário deste dia, dessas palavras. Está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Estava consumada a tua perfeita libertação. O teu ego humano muitas vezes queria impedir as glórias do teu eu divino. Tinha medo do sofrimento. Pediu que passasse o cálice do sofrimento sem beber. Mas o teu eu divino respondeu, mas não se faça a minha vontade, do meu ego humano. Faça-se a tua vontade, meu eu divino, meu Pai. Mesmo que eu beba o cálice do sofrimento até a última gota. E o teu ego humano bradou, meu Deus, por que me desamparaste? Mas o teu eu divino crístico logo respondeu, mas Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumada a minha tarefa terrestre. A razão de eu ser da encarnação do meu verbo terminou hoje, às 3 horas da tarde, na sexta-feira, antes da grande Páscoa. Está consumada a minha missão.
Divino Mestre, quando poderei eu dizer estas palavras? Está terminada a minha libertação, ao menos no estágio terrestre da minha evolução? Será que eu posso dizer tais palavras no fim da minha vida terrestre? Está consumado. Por enquanto eu tenho que dizer que está começado. Será que eu já posso dizer que está começada a minha libertação? Ou nem posso dizer que está principiada e começada, iniciada a minha libertação? Se ainda não iniciei a minha libertação, seja hoje, no aniversário da tua consumação, o dia em que eu possa dizer, estou começando a minha libertação. Não te peço, meu mestre, que me libertes dos meus inimigos. Peço-te apenas que me libertes de mim mesmo. Não te peço que me libertes de tragédias, de desastres, de doenças e de morte. Não. Isso são coisas externas que não afetam a minha soberania interna. Peço-te apenas me libertes da tirania do meu próprio ego humano e me ajudes a conquistar a soberania do meu eu divino. Isto te peço no dia da tua morte e no dia da tua consumação terrestre, que eu possa dizer, pelo menos, comecei. Hoje, na Sexta-feira Santa, comecei a minha libertação. Pelo menos, não tenho mais fome de escravidão. Já comecei a ter fastio da minha velha escravidão. E o fastio da escravidão é o início, ou pelo menos o prelúdio da libertação. Divino Mestre, em nome da tua consumação na Sexta-feira, te peço, me des forças para que eu também possa dizer um dia, está consumado. Pai, em tuas mãos, entrego o meu espírito.